Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos os irmãos que estão chegando. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe tua família em nome de Jesus. Nós estamos iniciando o nosso segundo dia aqui da nossa live, né, dos 21 dias de propósito. Estamos fazendo. Hoje, segundo dia, nós vamos falar sobre a essência do cristianismo. Vamos entender um pouco sobre a essência do cristianismo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja realmente sobre a sua vida. Hoje pela manhã nós fizemos a leitura, né? Nossa leitura do nosso livro, né? Que nós estamos usando. Eu criei, por isso falei, o livro do pastor Aloísio. Nós estamos fazendo a leitura às 9 horas da manhã pelo canal do Telegram. Eu ainda não consegui salvar as leituras, mas nós estamos fazendo a leitura às 9 horas da manhã. Se você quiser acompanhar a leitura amanhã, terceiro capítulo amanhã, terceiro dia, você pode entrar lá no link que está na minha bio e se inscrever no canal do Telegram e você vai acompanhar comigo a leitura amanhã, ao vivo às 9 da manhã. E durante esses 21 dias, às 10 horas, eu vou estar aqui compartilhando com os irmãos a palavra de Deus, né? Compartilhando uma palavra todos os dias. E eu acredito que a nossa fé será liberada, a nossa fé será edificada nesses 21 dias, porque a palavra de Deus, ela é vida, e a palavra de Deus nos traz vida. Então, vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a essência do cristianismo. Nós fizemos a leitura, né, do capítulo do livro pela manhã, e agora eu quero compartilhar com os irmãos esta palavra, a essência do cristianismo. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que nós precisamos entender é que o cristianismo não é uma religião como muitas pessoas pensam, né? Quando alguém aborda você na rua, quando alguém encontra você, a pessoa pergunta de qual religião que você é. E alguns vão dizer, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou judeu, Ou seja, cada um vai tentar expressar qual é a sua religião. Mas se nós formos analisar profundamente o que é que compõe uma religião e o que determina que uma religião exista, o cristianismo ele não pode ser chamado de religião, né? Nós temos no Brasil um movimento chamado movimento evangélico. E esse movimento evangélico, ele pode até ser chamado de religião. Ele se enquadra nas características de uma religião. Mas o cristianismo, ele não se enquadra nas características de uma religião. Por isso, nós não podemos dizer que o cristianismo é uma religião. Por quê? Porque o cristianismo ele não se enquadra nos requisitos básicos para se tornar uma religião. Para nós entendermos o porquê que o cristianismo não é uma religião e de fato qual é a essência do cristianismo, nós vamos precisar usar a maior, né, no sentido de mais definida, religião que existe no mundo hoje, que é o judaísmo. Inclusive, existem muitas igrejas e muitos ministérios no Brasil que são judaizantes. O que significa isso? Que trazem coisas da religião judaica para dentro da igreja, para dentro daquilo que vive. Quando eu falo para dentro da igreja, você que é judaizante, ou você que tem essa tendência judaizante, você já vai pensar que eu estou falando de trazer alguma coisa do judaísmo para dentro do prédio da igreja. E aqui nós vamos começar a entender o primeiro ponto, porque que
o cristianismo não pode ser uma religião. Toda religião, principalmente a religião judaica, ela tem um lugar sagrado, né, que é o templo. Então, observe, quando um judeu ele quer adorar a Deus, quando um judeu ele quer buscar a Deus, isso não pode ser feito em qualquer lugar. Porque Deus não está na cabeça do judeu, Deus não está em todos os lugares para que você possa o adorar. Deus está em um país específico, esse país é Israel. Dentro desse país Israel, Deus também não está em todas as cidades de Israel. Deus está mais precisamente na cidade de Jerusalém. Dentro da cidade de Jerusalém, Deus também não está na cabeça de um judeu. Deus também não está em todos os lugares, em todos os bairros de Jerusalém. Deus está em um lugar mais restrito chamado templo. E dentro do templo, Deus também não está em todos os lugares. Deus está num lugar mais reservado, chamado Santo dos Santos. Ou seja, é ali que Deus está reservado dentro de uma sala quadrada escura. E esse é o lugar que, se alguém quiser adorar ou se encontrar com Deus, esse é o lugar sagrado. Ou seja, o templo, o Santo dos Santos. Então, o judaísmo, ele é uma religião porque ele tem um lugar sagrado, um templo sagrado onde Deus se manifesta. E Deus se manifesta neste lugar que é o templo. Bom, nós sabemos que com o advento da morte de Cristo, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Mais precisamente o véu onde fica o Santo dos Santos. Tipificando isso para nós, que Deus não está mais preso dentro dessa salinha escura, chamado Santo dos Santos. Ou seja, Deus, ele hoje, para aqueles que creem conforme a doutrina do cristianismo, ele pode ser adorado em todo e qualquer lugar, por toda e qualquer pessoa que, crendo em Cristo, deseja invocar o seu nome. Ou seja, nós não temos um lugar sagrado de reunião. Nós não temos um lugar sagrado específico onde Deus se manifesta. Embora muitas pessoas chamem o prédio da igreja de templo, eu preciso dizer para você, aquilo ali não é um templo. Aquilo ali não passa nem perto de ser um templo. Nós, líderes, quando nós não construímos o prédio com a finalidade de ser o prédio onde a igreja vai se reunir, nós alugamos os prédios. Por exemplo, onde a igreja se reúne hoje, aqui em Balneário Camboriú, antes disso era uma oficina, já foi uma fábrica já foi uma empresa de lavar roupa, é um prédio. E nós alugamos esse prédio para a igreja poder se reunir neste lugar. Ou seja, nós não temos um lugar sagrado, nós invocamos a Deus no prédio onde a igreja se reúne, nós invocamos a Deus nas casas, nós invocamos a Deus nas ruas, nós invocamos a Deus nas praças. Nós não temos um local sagrado. O judaísmo, ele é considerado uma religião porque ele tem um local sagrado de adoração. O cristianismo não tem local sagrado de adoração, Quando a mulher samaritana, ela questiona Jesus se era correto adorar no monte onde os samaritanos adoravam, ou se no templo onde os judeus adoravam, Jesus respondeu para ela assim: mulher, vem um tempo, e esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Como quem responde para ela assim, não vai estar mais relacionado a um lugar, vai estar relacionado ao espírito e à verdade, ao coração de quem adora a Deus. Então deixa eu dizer para você, se você chama o lugar que a igreja reúne de templo, se você chama o lugar onde o pastor prega lá de altar,
Você, nas suas palavras, está tentando judaizar o cristianismo. Porque o cristianismo não tem templo. O cristianismo, nós não temos altares como as pessoas. Ah, vamos lá no altar. Que altar? Altar era um utensílio de ferro onde as pessoas ofereciam sacrifícios de animais. Você não vai encontrar isso dentro de prédio nenhum de igreja. O que você vê ali é o púlpito, é o tablado, é a plataforma de onde o pastor prega, mas aquilo ali não é o altar. Por quê? Porque o cristianismo não tem lugar sagrado de adoração. Nós invocamos a Deus em todo e qualquer lugar. E olha o problema de você judaizar a igreja de Cristo. É que as pessoas acreditam que o lugar onde a igreja se reúne é sagrado. Ou seja, se Deus vai operar algum milagre, tem que ser lá na igreja. Nós dizemos assim, vamos lá na igreja porque Deus vai abençoar você. Vamos lá na igreja porque Deus vai mudar a sua vida. Vamos lá na igreja porque Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas deixa eu dizer algo para você. O que é a igreja no Novo Testamento? A igreja no Novo Testamento não são pedras edificadas, não são pedras tijolos, né? A igreja no Novo Testamento são pedras vivas. Jesus disse assim a Pedro, depois que Pedro respondeu que ele era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus diz assim, olha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E você não vai ver Jesus pegar uma colher de pedreiro para edificar templo nenhum. Muito pelo contrário. Jesus fez questão Quando Jesus foi no templo, ele virou as mesas, ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. Ele disse que aquele lugar seria totalmente destruído. Ou seja, Jesus estava deixando claro para eles que aquele ali não seria mais o local de adoração, e que aqueles que crescem nele poderiam buscar a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar. Então deixa eu dizer para você, a essência do cristianismo não é um templo, a essência do cristianismo não está ligado a um templo sagrado. Nós não temos templo sagrado. Se você tem templo sagrado, você é judaizante, você ainda está agarrado na religião judaica. Consegue compreender? Porque no Novo Testamento não foi estabelecido lugar sagrado nenhum de reunião, porque todos aqueles que querem invocar a Deus invocam de onde estão, de qualquer lugar que estiverem podem invocar a Deus. Então, primeiro motivo, porque o cristianismo não é uma religião, é porque ele não tem lugar sagrado de adoração. O lugar que nós reunimos é o prédio da igreja, é o salão da igreja, é a sala da igreja. Por quê? Porque a igreja se reúne naquele lugar, mas aquele lugar não é a igreja. A igreja invoca a Deus naquele lugar e a presença de Deus é manifesta ali, porque ali eles invocam a Deus, mas Deus não mora naquelas quatro paredes. Deus não mora naquelas quatro paredes que você chama de igreja. Deus mora nas pedras vivas, que são os crentes, que somos eu e você. Então, primeiro motivo, porque o cristianismo não é uma religião, nós não temos lugar sagrado. Se você considera um lugar sagrado, chama o prédio da igreja de templo, e se você chama o púlpito lá, aquele negócio de madeira que você fez, de tijolo, de lajota, seja lá do que você fez, se você chama aquilo lá de altar, é porque a sua linguagem ainda é judaizante. E nós, no Novo Testamento, na Nova Aliança, não foi estabelecido nenhum desses lugares. Nós não temos lugar sagrado. Segundo motivo, as pessoas pensam que o altar é santo. Exatamente, as pessoas pensam que o púlpito é santo. Tem irmão que chega depois do culto lá e pede, pastor, eu posso subir aí? Como que se ele subisse lá vai pegar fogo nele. Né? Eu vou dizer aqui, no nosso caso aqui é feito de madeira revestido com um carpê. Não tem nada santo, não tem nada sagrado ali, é só um monte de madeira colocado lá, revestido com um carpê, que nós chamamos de púlpito, de tablado, de plataforma. Aquilo ali não é o altar. Aquilo ali não é o altar. Vamos lá. Segundo motivo, porque o cristianismo não pode ser considerado uma religião. Toda religião, e aqui tem um ponto importante, toda religião, ela necessariamente tem que ter um conjunto de regras.
a ser seguido. Você vai no hinduísmo, por exemplo, tem um conjunto de regras a ser seguido. Você vai no islamismo, tem um conjunto de regras a ser seguido. Você vem para o judaísmo, tem um conjunto de regras a ser seguido. Nós vamos usar como exemplo aqui, para entender que o cristianismo não é uma religião, justamente o judaísmo. Qual que é o conjunto de regras usado no judaísmo? A lei de Moisés. E observe, o cristianismo não está ligado, não está relacionado com você obedecer um conjunto de regras. Por quê? Porque Deus não está interessado na sua performance exterior. Deus está interessado que você seja nova criatura. Preste atenção, preste atenção. A lei, ela consegue mudar a performance exterior das pessoas. Ou seja, preste atenção no que eu vou dizer. Todos os mandamentos da lei estão ligados com aquilo que você faz exteriormente. Vou dar só um exemplo para você. Em Mateus, no capítulo de número 5, Mateus, capítulo de número 5, verso 27, se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, você procura porque está ali perto. Jesus, ele diz assim, olha, ouviste o que foi dito aos antigos. Ouviste o que foi dito aos antigos ou vocês ouviram o que Moisés disse. E o texto diz assim, não adulterarás. Ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, ouçam o que Moisés disse, não adulterarás. Bom, isso é a lei. A lei está preocupada com o exterior, ou seja, o que é o adultério? O adultério é o ato sexual. Então vamos supor que nos dias de hoje o cara trocou mensagem com outra mulher, o cara paquerou outra mulher, o cara beijou outra mulher. Se ele não teve a relação sexual, segundo a lei de Moisés, ele não adulterou. Porque o adultério, na lei de Moisés, é a consumação do ato. Aí vem Jesus e diz assim, o texto diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás, ou seja, você não vai cometer adultério. Aí Jesus diz assim, eu porém vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, cobiçando ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Observe que Jesus, ele tira o foco da questão exterior e traz para a questão interior. Porque observe, o ato do adultério ele só acontece porque a pessoa antes concebeu isso dentro dela. Houve o desejo, houve a intenção dentro dela. Então do que adianta você proibir o ato se a semente está plantada dentro do cidadão? Então Jesus ele sai do âmbito exterior das coisas e vem para o âmbito interior. Ou seja, não é só se você cometer o ato de adultério, é se você no seu coração tiver intenção, porque o problema sempre está dentro, nunca está fora. O nosso comportamento, a nossa atitude, aquilo que nós fazemos, na verdade são os frutos de uma árvore que está dentro de nós. Então, a lei, o judaísmo, ele é uma lei, ele é uma religião porque ele tem uma lei, um conjunto de regras. Nós no cristianismo, nós não temos lei, nós não temos conjunto de regras. Nós obedecemos à fé. Nós somos chamados para a obediência da fé. Isso significa o quê? Preste atenção, eu vou falar algo aqui que talvez vai causar escândalo para alguns aí, mas eu preciso falar. E você precisa suportar porque você precisa ser liberto do pensamento errado. Mas observe, no cristianismo, na nova aliança, aquilo que é pecado para um não é pecado para outro. Por quê, pastor? Porque o pecado na nova aliança tem a ver com a consciência. E a consciência, ela pode mudar de indivíduo para indivíduo. Nós fomos chamados à obediência da fé. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Deixa eu te mostrar isso, para não ficar só nas minhas palavras e você achar que eu estou falando bobagem. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1,
verso de número 5. Olha o que o apóstolo diz. Romanos é considerado o evangelho de Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Romanos capítulo 1, verso 5. Ele diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Verso de número 4. Vamos ler os dois versículos. Olha só. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e apostolado. Para quê? Para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Nós fomos chamados, os apóstolos pregavam a obediência da fé. O que significa isso? Isso significa que o que é pecado para nós? Tudo aquilo que não é por fé é pecado. Tudo aquilo que não é por fé é pecado. Abra a sua Bíblia, lá aqui em Romanos mesmo, avance comigo. Romanos, capítulo de número 14, se eu não estiver enganado. Deixa eu te mostrar isso, que nós não seguimos um conjunto de leis. Nós fomos chamados à obediência da fé. Olha só, verso de número 20, vamos ler a partir do verso de número 21. Preste atenção. Preste atenção. Romanos capítulo 14, verso de número 21. Leia esse texto em nome de Jesus. Entenda o que Paulo está dizendo aqui. Nós, no cristianismo, nós não seguimos lei. Nós obedecemos à fé. Olha só. Romanos capítulo 14, verso 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece. Ou seja, se você vai fazer qualquer coisa, ainda que não seja proibido por lei, mas que vai fazer o seu irmão tropeçar, bom é que você não faça. Até as coisas permitidas pela lei, se você vai fazer e o teu irmão vai tropeçar, o bom é que você não faça. Olha lá, vamos de novo, verso 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Se eu vou fazer qualquer coisa que o meu irmão tropece, se escandalize ou enfraqueça, eu não faço. Tu tens fé? A pergunta é, você tem fé? Você acredita que você pode fazer? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Então, presta atenção. Não é o que os outros dizem, não é o que os outros pensam, não é o que os outros estão falando. A fé é algo entre você e Deus. Você acredita que você pode comer carne? Você acredita que você pode comer a carne? Você crê nisso? Ah, mas o fulano falou. Não importa o que o fulano falou. Tenha fé para você mesmo. Olha só. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Preste atenção na frase. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Ou seja, o Paulo está usando aqui o exemplo da carne. Eu como carne. Vamos supor, eu como carne de porco. Eu creio que é permitido comer carne de porco. Mas quem vai determinar isso de fato é a minha consciência. Porque não adianta eu aprovar comer carne de porco com a minha vontade, mas a minha consciência me condenar. Então, bem-aventurado, feliz é aquele que não se condena em coisas que aprova. Ou seja, pastor, eu acho que isso não é pecado, eu vou fazer. Você vai e faz e a sua consciência não te condena. Mas aqui, você precisa ser fiel à tua consciência, porque todas as vezes que você transgredir a lei de Deus, a lei viva de Deus, a tua consciência vai dizer para você que o que você está fazendo é errado. Verso 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então observe que o princípio de pecado para nós mudou. O que é pecado para o judeu? É tudo aquilo que é contrário ao que está escrito na lei. O que é contrário para nós? O que é pecado para nós? Tudo aquilo que não é por fé.
fez algo que você não crê que podia fazer, pecou. Por quê? Porque o cristianismo, preste atenção, não tem lei. Nós não estamos debaixo de uma lei, então nós não podemos... não, isso não vale para o ímpio, isso vale só para o crente. O ímpio não tem o Espírito dentro dele, por isso também não tem a consciência de Deus dentro dele. Então isso não vale para o ímpio, absolutamente. Mas vamos lá. Segundo motivo, então, porque o cristianismo não pode ser considerado uma religião, é porque nós não temos... Preste atenção. Eu estou dizendo que o cristianismo não está debaixo da lei. Eu não estou dizendo que a igreja que você congrega não está debaixo da lei, porque são duas coisas totalmente diferentes. Consegue compreender? A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Qual liberdade? A liberdade da consciência. Ou seja, se você crê que não é pecado, para você não é pecado. Consegue compreender? Agora, leve em consideração algo. O Espírito de Deus habita dentro de você. E ele, o Espírito de Deus, atua na sua consciência. Todas as vezes que você faz algo errado, o Espírito de Deus avisa para você que está errado. Na sua consciência. E se você insiste em fazer, mesmo a sua consciência dizendo que está errado, então você pecou. Você não precisa da lei escrita em pedras. Você tem o Espírito de Deus que habita dentro de você. E deixa eu dizer algo para você. Todas as vezes que você pensar em fazer algo errado, o Espírito de Deus já vai avisar você de forma antecipada que está errado. O problema é que nós não ouvimos a consciência. Tá lá o irmãozinho lá, aí ele recebe uma mensagem no WhatsApp da senhorinha lá, que não deveria receber. Na hora, nesse mesmo momento, o Espírito de Deus já diz para ele, não responda, é cilada. Qual que é o problema? É que ele ignora a voz da consciência e diz, oi irmã, tudo bem? E é aí que começa o problema. Por quê? Porque você não está ouvindo a voz do Espírito de Deus dentro da sua consciência. Aí alguém me pergunta assim, pastor, é pecado beber vinho? Não é pecado beber vinho? Eu pergunto a você. Pega o copo de vinho e toma e seja sincero com a sua consciência, para ver o que a sua consciência vai dizer para você. Pastor, eu posso usar esse tipo de roupa? Eu não posso usar esse tipo de roupa? Coloca a roupa e seja sincero. Deixa a sua consciência falar com você para você ver se pode ou não pode usar a roupa. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Então, o segundo motivo pelo qual o cristianismo não pode ser uma religião é porque nós não temos uma lei. Qual que é a lei? Não tem lei. A lei, nós somos chamados para obedecer à fé. Terceiro motivo porque o cristianismo não pode ser uma religião é porque toda religião tem um clero sagrado. E aqui está um problema. Então, toda religião tem um clero sagrado. No caso dos judeus, eram os sacerdotes. Então, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos. Nós temos o catolicismo, nós temos o clero sagrado, que são os padres, os papas e os bispos, só eles que podem algumas coisas. Nós temos o islamismo, nós temos o clero sagrado, nós temos o hinduísmo, nós temos um clero sagrado. Cristianismo não tem um clero sagrado. Não tem super-homens de Deus e super-mulheres de Deus que foram separados com poderes imprescindíveis. Não existe isso. Todos nós fomos feitos um em Cristo. Isso significa que a minha oração e a sua oração não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque eu não sou mais sagrado do que você, porque eu sou pastor. Ou seja, preste atenção, Deus responde a nossas orações porque nós oramos em nome de Jesus. Ou seja, não tem nada a ver com quem eu sou, não tem nada a ver com o que eu faço, não tem nada a ver com o meu comportamento. Tem a ver com aquilo que Cristo conquistou por todos nós na cruz do Calvário. E uma vez que nós cremos em Cristo e confessamos a Cristo, todos nós nos tornamos sacerdotes santos, é o que diz o apóstolo Pedro. Povo adquirido. Por quê? Porque não existe um clero sagrado. Embora alguns querem se colocar como se fossem o santo dos santos. Deixa eu dizer para você, isso não passa de hipocrisia.
Porque olha para mim, em Cristo todos nós fomos feitos um. Não existem homens melhores do que outros no cristianismo. Não existem mulheres com mais unção do que outras no cristianismo. Porque não tem nada a ver com quem nós somos ou com o que nós fazemos. Tem a ver com aquilo que Cristo fez por nós. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Preste atenção no que eu vou dizer. Isso não quer dizer que não deva ter hierarquia na igreja. Não é isso. Deus coloca cada um em sua posição de liderança. Mas deixa eu dizer para você, quando você ora no nome de Jesus e o pastor ora no nome de Jesus, a oração é a mesma. Porque, olha só, nós não estamos orando em nosso nome. Embora tenha alguns pastores que orem no seu nome, né? Alguns dizem, olha Senhor, se eu tenho crédito aí no céu contigo, me manda uma bênção especial aqui, porque eles acreditam neles. Mas não foi assim que Jesus ensinou. Jesus ensinou assim, olha, quando vocês orarem, vocês vão pedir em meu nome, e em meu nome o Pai vos concederá. O que isso significa, pastor? Isso significa, irmão, que Deus nos fez todos iguais. Não tem um clero sagrado. Deixa eu dizer para você. Presta atenção, se você fica acreditando que o seu líder, que o seu pastor, ou seja lá quem for, é mais santo e sagrado e especial que você, deixa eu dizer para você, você só está sendo enganado pela religião, mais nada. Consegue compreender? Você só está sendo enganado pela religião, mais nada. Por quê? Porque no cristianismo não existem esses super-homens. No cristianismo não existe essa supermulher. Na religião judaica existe, mas o cristianismo não é uma religião. Então todos são feitos um diante de Deus. A minha oração, a sua justificação é igual à minha justificação. Consegue compreender? Você é santo do tanto que eu sou santo. Por quê? Porque nós não somos santos porque nos comportamos bem. Nós somos santos porque Jesus Cristo derramou o sangue dele para purificar os nossos pecados. Então o mesmo sangue que está derramado sobre a sua vida está derramado sobre a minha vida. Para de ser enganado pela religião em nome de Jesus. Para de achar que a oração do seu pastor tem mais poder do que a tua. Para de achar que tem homens que têm dons especiais. Para de achar isso. Isso serve para a religião, isso serve para o judaísmo. Para o cristianismo isso não vale. Por quê? Porque todos nós fomos feitos um diante do Senhor. E a Bíblia diz que todos nós já estamos assentados nas religiões celestiais com Cristo. Pastor, então não tenho que respeitar mais ninguém? Não, não é isso que eu estou falando. Existe hierarquia de liderança que Deus estabelece, mas pode ser o vice-deus, o apóstolo dos apóstolos dos apóstolos dos apóstolos. A oração dele e a sua é a mesma, a unção dele e a sua é a mesma, porque é a mesma unção, é o mesmo Espírito. Então, terceiro motivo porque o cristianismo não pode ser uma religião é porque nós não temos um clero especial. Ainda que muitos pensem assim. Ainda que muitos preguem assim, ainda que muitos vivam assim, mas deixa eu dizer, se você vive assim, você só está sendo enganado pela religião. Terceiro ponto aqui, eu quero, quarto ponto pelo qual o cristianismo não pode ser uma religião, é que toda religião está preocupada com o exterior. E o cristianismo não está preocupado com o exterior. Você pode ver o judaísmo, qual que é a preocupação? É a roupa que veste, tem que ser a roupa certinha, se lavou a mão para comer ou se não lavou a mão para comer, são os ritos exteriores, sempre preocupado com aquilo que está no exterior. O cristianismo não pode ser uma religião, porque o cristianismo não está preocupado com o exterior. No cristianismo, a preocupação é se você nasceu de novo, filho. A preocupação no cristianismo é se você é uma nova criatura, se você morreu para a velha criação e nasceu de novo em Cristo. Não importa a posição que você tenha, não importa quem o super-homem você é. Nicodemos, ele foi um dia encontrar-se com Jesus à noite, ele era
da turma da elite. E ele chega elogiando Jesus, mestre, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes. Jesus olhou para ele e falou: Nicodemos, necessário é nascer de novo, meu filho. Mas como assim, Jesus? Eu faço parte do Sinédrio, eu sou mais alta cúpula dos fariseus. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, não importa todo esse exterior que você carrega, toda essa parte exterior, o que importa, Nicodemos, é se você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, irmão, não é a sua roupa que vai dizer isso, não é a sua atitude que vai dizer isso, porque se o Espírito de Deus não habita dentro de você, eu tenho pena de você, porque você vai se tornar um grande ator evangélico, fingindo coisas que não são realidade dentro de você. Consegue entender? Quando o homem tenta quando o homem tenta fazer do cristianismo uma religião, ele é capaz de gerar um monte de hipócritas apenas. Um monte de hipócritas fingindo ser aquilo que não são. Porque não tem realidade de Deus dentro deles. Deixa eu dizer para você, nascer de novo é o mesmo que ter a vida de Deus dentro de você. Não é uma questão que você não pode mais beber, é que você não quer mais beber, porque você é nova criatura. Não é uma questão que você não pode mais fazer sexo ilícito, é uma questão que você não quer mais fazer, porque você nasceu de novo. Aquele velho homem morreu. O cristianismo não é uma religião, porque ele não está preocupado com o exterior, ele está preocupado com a essência. Precisa haver vida de Deus dentro de você. A coisa mais importante para um homem é nascer de novo. Eu falo homem no sentido de humanidade. A coisa mais importante para a humanidade não é seguir um conjunto de regras. Não faça isso, não faz aquilo, não faz aquilo. A pergunta é simples: você nasceu de novo? A vida de Deus dentro de você, essa é a questão. O cristianismo, todas as religiões estão preocupadas com o exterior. O cristianismo não está preocupado com o exterior. O cristianismo está preocupado se você nasceu de novo. Por esse motivo, o cristianismo não pode ser uma religião. Terceiro ponto. O quinto ponto, sei lá que ponto que é. É o último ponto que eu vou falar para você aqui. Por que o cristianismo não é uma religião? Porque toda religião, ainda que seja dada por Deus, ela é estabelecida por homens. É humano. Então você vai ver que a lei judaica é chamada de lei de Moisés. Por quê? Porque embora foi Deus que escreveu lá as leis morais na tábua, nas pedras, foi Moisés que entregou essas leis, foi Moisés que pegou essas leis e floreou elas em muitas outras leis. É humano, é coisa de homens, consegue compreender? E deixa eu dizer para você, o cristianismo, ele vem de Deus, ele é sustentado por Deus. Ele começa em Deus, ele é sustentado por Deus e ele vai ser finalizado por Deus. Ele começa em Deus porque Deus nos deu a salvação. Ele é sustentado por Deus porque toda transformação verdadeira na sua vida não é fruto do seu esforço, é fruto do Espírito de Deus dentro de você como vida. E ele vai ser finalizado por Deus, porque no final dessa história, Deus vai pegar esse corpo seu mortal e vai transformar esse corpo num corpo de glória, num corpo de vida. Não tem nada a ver com o humano. É por isso, preste atenção, é por isso que Deus tem rejeitado a obra de muitas pessoas com boa intenção. Como assim, pastor? Como é que Deus rejeitaria a obra de alguém com boa intenção? É muito simples. A pessoa tem boa intenção, mas é ela que quer fazer. A pessoa tem boa intenção, mas é ela que quer fazer, é ela que... E se der certo, se Deus permitir que dê certo, ela vai dizer, olha, deu certo porque eu orei, deu certo porque eu jejuei, deu certo porque eu preguei. Deixa eu dizer para você, Deus não vai aceitar essa obra, querido. É por isso que Deus tem rejeitado a obra de muita gente bem intencionada. Sabe por quê? Deus só aceita se nós formos completamente dependentes dele. É ele que começa, é ele que sustenta, é ele que termina.
Consegue compreender? Tem que nascer em Deus, ser sustentado por Deus e terminado por Deus. Ou seja, o cristianismo não pode ser uma religião porque não tem nada a ver com o homem. Não é assim que funciona. Eu amo um texto de 1 Coríntios capítulo 2, quando Paulo diz assim, ó, ele fala, olha, Deus escolheu as coisas fracas e inúteis desse mundo para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Sabe qual que é a prova de que o cristianismo é algo totalmente de Deus? Sou eu. Eu sou a prova de que o cristianismo é algo totalmente de Deus. Sabe por quê? Porque até mesmo eu tinha desistido da minha vida. Até mesmo eu não tinha motivo mais para viver. Até mesmo eu já queria morrer. Sem contar minha família, meus parentes, que já não acreditavam mais em mim. Mas aí vem Deus e diz assim, ó, é isso aqui, é essa porcaria mesmo que eu vou pegar. E vou usar para transformar a vida de muita gente. Então quando você olha para a minha vida, tem que ficar muito claro para você que é Deus quem faz. Que é Deus quem escolhe, é Deus quem sustenta, é Deus que termina, é Deus quem faz. Irmãos, preste atenção. É que você já me conheceu como pastor Borges, mas você tinha que ter me conhecido antes. Você tinha que saber quem era eu antes, sabe? Totalmente desesperançado. Um zero à esquerda. Não, um zero não, muitos zeros à esquerda. Aí Deus vai lá e fala, ó, vou provar para todo mundo que sou eu que faço. Não é coisa de homem. Sabe por quê, irmão? Se fosse coisa de homem, eu não estaria aqui pregando o evangelho para você hoje. Porque nem mesmo eu me escolheria para nada. Que dirá os outros? Pastor, você foi muito rejeitado? Eu fui com razão, irmão. Nem eu me escolheria de tão ruim que era a coisa. Aí vem Deus e diz, vou provar para todo mundo que sou eu quem faço. Porque olha para mim, o cristianismo não pode ser uma religião. Sabe por quê? Porque se nós estivéssemos vivendo uma religião, eu não teria chance. Eu seria reprovado na arrancada. Sabe por quê? Porque eu simplesmente não prestava para nada. Mas aí vem Deus e fala, vou mostrar para todo mundo que sou eu que faço. Senhor, tanta gente importante para o Senhor escolher, tanta gente boa para o Senhor. Não, eu vou escolher aqueles que não são, para confundir os que são. Eu vou escolher as coisas desprezíveis. Por quê, pastor? Para ficar bem claro para todo mundo que é Deus quem faz. Ou seja, quando você olha para a minha vida, não tem como você dizer que não é Deus. Não tem como você dizer que não é Ele. Por quê? Porque não tinha como dar certo. Não havia possibilidade de dar certo. Consegue compreender? E aqui o motivo porque Deus tem rejeitado a obra de muita gente. Sabe por quê? Porque você quer fazer. Você acha que você é capaz. Você acha que você pode. Deixa eu dizer para você. Cristianismo não é obra de homens. Se a igreja de Cristo vai avançar, não vai avançar, não depende de nós. Não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. É Ele que faz. E deixa eu dizer para você, Deus não divide a glória dele com ninguém. Sabe por que Deus tem resistido muitas pessoas bem intencionadas? Porque se der certo, você vai glorificar você mesmo. Você vai falar que foi por causa do seu dinheiro, por causa do seu esforço, por causa da sua escolaridade. Aí eu sou bem entendido, por causa da sua posição. E é por esse motivo que Deus tem rejeitado. O cristianismo não é uma religião, porque não tem nada a ver com homens, é Deus quem faz. Eu amo o texto de Atos que diz que Pedro era iletrado. Ou seja, irmãos, Jesus escolheu um cara para anunciar o evangelho que o cara não sabia escrever. Um bando de pescador bruto sem saber escrever. Por quê? Para ficar claro, presta atenção. Porque se Deus tivesse escolhido os magnatas da época, os top da galáxia da época, um Nicodemos da vida, alguém ia dizer assim, não, só cresceu porque olha o tanto de gente importante que Jesus escolheu. Olha o quanto de homem de alta posição que ele escolheu. Mas aí Jesus vai lá e escolhe uns pecadores, escolhe um cobrador de imposto que para eles era pior do que pecador, escolhe uma turma toda desqualificada e diz assim, olha, para que Jesus? Para ficar claro que não tem nada a ver com o homem. Esses iletrados, esses cobradores de impostos são aqueles que vão botar fogo no mundo e vão levar o evangelho a todas as partes desse planeta. É por isso. O cristianismo não é religião. Por quê, pastor? Porque não tem nada a ver com homens. Quando você vê algo sendo edificado na força do homem,
na fama do homem, no dinheiro do homem, na posição do homem, tenha certeza, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Porque o cristianismo, ele depende única e exclusivamente de Deus. Pastor, por que o cristianismo não é uma religião? Voltando. Porque nós não temos lugar sagrado. Nós não estamos debaixo de uma lei. Nós não temos um clero sagrado, superpoderosos e escolhidos. O cristianismo está preocupado com o nascer de novo e não com performances exteriores. E terceiro, não tem nada a ver com homens. A China hoje é o lugar onde os cristãos são mais perseguidos. Não podem ter Bíblia, nem de papel, nem digital. Não podem ter prédios, a não ser que o governo libere, mas o governo nunca libera os prédios. Não podem se reunir e, milagrosamente, é o lugar que a igreja mais tem crescido no mundo, dentro da China comunista. Pastor, por quê? Para Deus deixar bem claro que ele não depende de homem nenhum. Nós temos muitos países, como países da Europa, o próprio Estados Unidos, países regados com cristãos, regados a dinheiro, com templos luxuosos, com capacidade, o evangelho não avança, ou não tem avançado como deveria avançar. Nós temos um país que não pode ter prédio nenhum, não pode ter Bíblia, nem de papel, nem digital, não pode reunir, todo mundo é perseguido, estão sendo torturados, e é o lugar que a igreja mais cresce, mais avança e mais floresce. Por quê, pastor? Deus só está nos dizendo assim, olha, não depende de vocês. Não depende de vocês, é uma obra exclusiva de Deus. Começa com Deus, é sustentada por Deus e é finalizada por Deus. Então, eu vou te dar um conselho, cai fora da religião. Se a religião tem ensinado para você que existe um lugar mais sagrado, cai fora disso. Se a religião tem ensinado para você que você tem que viver debaixo da lei, cai fora disso. Se a religião tem ensinado para você que existem homens mais consagrados e superpoderosos, de quais nós não somos dignos de desatar a sandália dos pés, vou te dar um conselho. Se o seu pastor é daquele tipo que desce do púlpito e sai pelo fundo da igreja para não cumprimentar os irmãos, te dou um conselho, cai fora disso. Cai fora disso. Se o lugar que você congrega está mais preocupado com performances exteriores do que se as pessoas estão nascendo de novo, cai fora disso. Isso é religião. Isso não é cristianismo. Sabe? Isso é religião. Glória a Deus. Quero pedir para você só um favor, antes de nós orarmos. A gente vai orar. Quero pedir para você só um favor. Compartilhe isso o máximo que você puder em nome de Jesus. É assim que você me abençoa, compartilhando para que mais pessoas possam ver, para que mais pessoas possam assistir. Terminando aqui, eu vou salvar ali a live no nosso feed. Né? Vai lá, comenta alguma coisa, marca as pessoas, envia para as pessoas, né? Me marca também lá, vamos compartilhar, vamos encher essa internet com o evangelho, no nome de Jesus. Tanta porcaria aí, nós vamos encher a internet com o evangelho, no nome de Jesus. Esse é o favor que eu estou te pedindo, por favor, compartilhe com no mínimo 10 pessoas, manda, envia, marque as pessoas, fala, irmão, assiste isso aqui, ó. Para nós enchermos a internet com o evangelho, no nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus, quero abençoar a sua vida. Amanhã, terceiro dia, às 9 da manhã, eu vou estar lendo o livro lá no Telegram. Se você quiser, lá no Telegram, você vai acompanhar a leitura às 9 da manhã em ponto. E amanhã, às 10, mais uma palavra. Nós vamos falar sobre os filhos que permanecem em casa. Os filhos permanecem em casa. Amanhã às 10 horas, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor pelo Evangelho. E oramos, ó Deus, para que o Senhor nos tire de debaixo de toda religiosidade. No nome de Jesus. De tudo aquilo que nos prende, Senhor. Nós aprendemos algo muito importante com a vida de Jesus. Todas as vezes que o nosso Senhor Jesus, ele se encontrava com pecadores, ele tratava esses pecadores da melhor forma possível.
Inclusive uma mulher adúltera, ele diz, olha, não vou te condenar, eu não te condeno. Mas todas as vezes que Jesus se encontrava com fariseus, com saduceus, com religiosos, eles tratava eles de forma terrível, chamando eles de hipócritas, de sepulcro caiados. Que nós não venhamos, ó Deus, ser dessa turma, no nome de Jesus Cristo, mas que haja libertação. Nós queremos ser livres. Para a liberdade foi que o Senhor nos chamou. No nome de Jesus, nós não queremos ser sepulcros caiados, Senhor, preocupados só com o exterior. Nós queremos é ter a vida do Senhor dentro de nós, porque nós sabemos que é essa vida que nos transforma. No nome de Jesus, eu quero declarar a bênção sobre cada pessoa que está nessa live. No nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família. Declaro que você será receptor de vida e transmissor de vida no nome de Jesus Cristo. A sua vida vai ser luz para todos aqueles que estão em trevas, no nome de Jesus Cristo. E que essa palavra, como uma semente plantada no seu coração, eu declaro que vai frutificar em nome de Jesus. Você é luz, você é sal, é assim que o Senhor te fez nesse mundo corrompido. Você é a luz desse mundo, e eu declaro que essa palavra, ela vai frutificar no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, tenha uma excelente noite em nome de Jesus. Amanhã às 9 da manhã a leitura, às 22 horas da noite nós estamos aqui compartilhando a palavra novamente. Deus abençoe você em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar essa live. Fique em paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.